Eu nunca disse a ninguém isso com tanta clareza. Só contei aos meus botões e guardei como se fosse um segredo entre eu e o amanhecer. É assim que começa a passagem mais difícil de traduzir do depoimento de Helene, e é também por isso que eu digo, desde já, o que vou narrar é uma reconstituição, baseada em documentos, recortes de imprensa e no próprio relato da testemunha. Não afirmo ter prova científica de uma origem alienígena. Conto o que foi contado e o que os papéis apresentam. O título que você leu é uma promessa emocional. Segundo o relato de Helene, durante o encontro algo lhe deu a sensação de uma continuidade, que ela interpretou como vida além, mas isso aparece na forma de impressão, não como fato comprovado. Se essa reconstituição te interessa, inscreva-se para mais relatos como este. Procuro trazer os arquivos, as lacunas e a voz das pessoas por trás das manchetes. Blenheim, Nova Zelândia, 13 de julho de 1959. O dia amanheceu com o hálito branco do frio. A casa de madeira de Helene ficava numa estrada de terra, cercada por pastagens que guardavam o cheiro da vaca e do fênus. Helene tinha rotinas que pareciam edifícios. Levantava antes do sol, acendia o lampião, fazia o café curto e ia direto ao galpão onde as vacas esperavam, pacientemente, como sempre. Era uma manhã como tantas outras, a mão calejada do trabalho, o som ritmado da pélade contra o úbere, o vapor do leite subindo no ar gélido. Ela saiu enrolada num braço de lã, as botas já endurecidas pela lama, a respiração transformando-se em nuvem ante os primeiros raios tímidos. Era um gesto tão humano quanto qualquer outro, colocar as mãos na vida prática. Segundo seu depoimento, o mundo cotidiano ruiu de forma quase imperceptível naquele instante, não com um estrondo, mas com uma luz. A primeira coisa que Helene notou foi o brilho. Não era o brilho de uma lâmpada, nem o reflexo do sol. Era uma luz verde, viva, que cortou o céu baixo sobre a planície. Veio de cima, estacionando por cima do pasto, suficiente para transformar a geada em prata líquida. O objeto não parecia mover-se como um avião conhecido. Pairava. Pelas estimativas feitas depois, com base em fotografias e referências no local, o disco teria algo em torno de 9 metros de diâmetro e ficou, segundo testemunhas, suspenso a cerca de 4 metros do solo. Era, pelas descrições, um corpo compacto, com brilho metálico e listras amareladas que interrompiam o verde como faixas de outro tom. Havia um silêncio que não era ausência de som, mas presença de um zumbido grave, algo entre 200 e 250 Hz, uma vibração sentida no peito antes mesmo de ser percebida pelo ouvido como som. Helene descreveu que o ar junto ao objeto cheirava a metal aquecido e ozônio, e que a pele da mão ficou rubra, como se tivesse sido mordida por calor. Ela se aproximou porque a rotina chama, porque a vaca precisava ser tratada, porque amanhã não espera milagres. Fez o que sempre fez. Colocou-se diante do úbere, prendeu a peladeira. Mas a sensação era outra. As duas coisas, a tarefa e o extraordinário, habitavam o mesmo espaço, e a escolha dela naquele minuto é o que fez a história ter uma dimensão humana tão potente. Helene não correu, encolheu-se, observou. Algumas pessoas, em relatos subsequentes, interpretaram isso como coragem. Outros, com menos paciência, falaram em estupor. O depoimento, contudo, traz um detalhe simples e revelador. Ela teve tempo suficiente para ouvir o zumbido, sentir o calor localizado na palma das mãos e, mesmo assim, voltar à ordenha. A vida prática venceu o pânico instantâneo. Ou talvez ela tenha encontrado naquele instante uma forma de adaptar o medo. As portas do objeto abriram-se. 2 seres surgiram, segundo o relato, vestidos com uma espécie de túnica prateada, sem costura visível, sem sujeira. Dito de outra forma, na reconstituição baseada no depoimento, aparecem 2 figuras com reflexos metálicos, movimentos lentos e uma postura que Helene descreveu como não exatamente humana, não exatamente não humana. Ela não ouviu palavras inteligíveis, mas houve um momento de choque sensorial. O ar denso, o zumbido profundo, um calor como se algo próximo soltasse respingos de sol comprimido. Tudo isso durou o suficiente para marcar o corpo. Nas horas seguintes, os olhos dela arderam, e a pele da palma das mãos desenvolveu bolhas, descritas depois nos relatórios médicos preliminares como irritação térmica. É importante sublinhar isto. Manchas e bolhas aparecem nos documentos recolhidos naquela época, mas a preservação dessas amostras foi frágil e muitas delas se perderam com o tempo ou com o manuseio inadequado. Ninguém aqui pretende transformar uma queimadura em prova de contato.
descrevemos sinais que precisam ser lidos no seu contexto. Há também cruzamentos de testemunhos. Roy Holdaway, vizinho de Helene, contou depois que, naquela mesma madrugada, observou luzes no céu a cerca de 7 quilômetros de distância. Pilotos baseados em aeródromos próximos relataram comunicações cortadas e ordens para não comentar incidentes não autorizados. O padrão regional era essa mistura de relatos individuais e um silêncio institucional que pesa. As vozes públicas, no jornal local, oscilaram entre o sensacionalismo e o escárnio. São camadas que precisam ser abertas com cuidado. Quem ri hoje possivelmente não ouviu o aroma de ozônio na pele de alguém antes de dormir. O som que testemunhas descrevem, a frequência aproximada de 200 a 250 Hz, não é uma descrição técnica casual. Em termos simples, essa é uma faixa de som baixa que se percebe mais pelo corpo do que pelo ouvido. Pense no zumbido de um gerador pesado, na vibração que percorre uma janela e faz um copo cumprir um pequeno êxtase. Pessoas expostas a sons nessa faixa relatam sensação de pressão, de náusea leve, unhas de arrepios. Jennings, o capitão que viria a assinar o relatório militar sobre o caso, fez anotações sobre essa sensorialidade. Ele registrou que os animais estavam inquietos e que nas proximidades do pouso a vegetação apresentava um colar de amarelecimento, não queimaduras uniformes, mas um sequenciamento que sugeria calor localizado e intenso por um curto período. Havia, nas fotos entregues aos arquivos, uma faixa onde as ervas pareciam ter sido desidratadas, como se um ferro quente tivesse passado rente ao solo. Jennings não era um crente em histórias fáceis. Era, para os padrões da época, um profissional acostumado a lidar com fatos, posições, medidas, fotografias. Chegou com equipamento, uma câmera, folhas A4 e uma caneta de tinta preta. Seus registros descrevem diâmetros estimados, distâncias e, sobretudo, incertezas. A ausência de trilhas de combustível, a impossibilidade de se afirmar que o fenômeno foi causado por um artefato terrestre, as marcas estranhas e a recomendação de uma investigação técnica mais detalhada. O tom do relatório é seco. Mesmo assim, há momentos em que a linguagem revela curiosidade contida, impressão de calor localizado, odor perceptível a poucos metros, sintomas relatados por senhora local, ardência ocular, sensação de formigamento nas mãos. Em cima disso se construiu a investigação inicial, medição das marcas no solo, fotos da vegetação queimada numa circunferência imprecisa, entrevistas com vizinhos. Não se trata apenas de fatos físicos, há o que as pessoas fizeram depois. A imprensa local, por sua vez, reagiu com a rapidez típica de quem busca manchetes fáceis. Colonistas trataram o caso com deboche. Manchetes sensacionalistas imprimiram desenhos e suposições. Em contraste, no quartel local e na base aérea mais próxima, circulavam ordens de contenção. Pilotos instruídos a não comentar relatórios, funcionários advertidos a evitar declarações públicas. Se você soma o gozo público e o silêncio institucional, tem aí todas as condições para o nascimento de algo que cresce por ausência, a especulação. E a especulação alimenta a memória coletiva de formas que a documentação oficial não consegue conter. Voltando a Helene, ela, depois do encontro, voltou a casa e fez mais do que falar. Fez o que sempre fizera, como se quisesse manter a vida que conhecia. Ordenhou até o fim, guardou o leite e não o desperdiçou. Há algo de exemplar na imagem. A mulher que, depois de ver algo que mudaria o rumo interior de qualquer um, escolhe voltar ao trabalho mais mundano. Essa persistência é, talvez, a parte mais difícil de contar para quem espera drama. A vida real tem essa capacidade tola e resistente de continuar. No dia seguinte e nos dias que se seguiram, testemunhas e registros começaram a se acumular. Pilotos contam interrupções nas comunicações, vizinhos relatam luzes, jornalistas imprimem versões contraditórias, e o relatório de Jennings entra para a gaveta de documentos oficiais, com cópias encaminhadas às instâncias superiores. Mas há também o que não existe. Amostras que poderiam ter sido coletadas com mais celeridade foram desperdiçadas ou perdidas. Em vários arquivos que consultei, há referências a amostras presumidas, a ordenações de recolhimento que chegaram tarde, a frieza do tempo e do manuseio. Essa perda torna-se por si só parte da história, um buraco que alimenta o mistério. Uma das coisas que me impressionou ao ler os papéis foi a frequência com que se repete uma tensão entre o documento e a memória. Documentos tentam fixar o instante, como se o papel fosse uma caixa hermética.
A memória, por vezes, carrega tom, cheiro, sensação. Coisas difíceis de replicar numa foto ou numa medida. Helene guardou o cheiro do ozônio, falou de calor na palma das mãos, descreveu a imagem das figuras prateadas como se a lembrança fosse um espelho polido. Existe nesse apreço das pequenas coisas um apelo ético para quem investiga, ouvir com respeito e não reduzir o sujeito a ridículo. A história que trago tenta cumprir esse dever. E então surge a pergunta que muitos fariam. Ela ouviu algo? Segundo o depoimento, não houve uma conversa no sentido que entendemos comum e linear. Houve, no entanto, uma impressão tão forte que ela mais tarde interpretou como mensagem. É aqui que o título do vídeo encontra sua origem. Na reconstituição baseada no depoimento, houve um instante de silêncio e foco, um momento em que Helene sentiu uma presença que pareceu dialogar com sua própria ideia de continuação. Ela não reportou palavras fonéticas com clareza nos registros daquela época, falou em impressões, em imagens que atravessaram o corpo como calor. Essa é a diferença entre dizer "o extraterrestre falou" e dizer "Helene sentiu que algo lhe dizia" sobre o que chamamos continuidade. Estou sendo cuidadoso porque as sutilezas do relato importam. A experiência subjetiva existe e precisa ser respeitada. Transformá-la em prova seria forçar a narrativa para além do que os papéis permitem. Há também outros pequenos detalhes que compõem o mosaico. O solo onde o objeto pairara apresentava uma faixa de vegetação queimada, mas sem os sinais típicos de combustível derramado. Era um anel irregular, mais escuro que o resto, como se o calor tivesse sido aplicado verticalmente e de forma concentrada. Fotografias feitas por Jennings mostram essa descoloração, e as legendas técnicas anotam medidas aproximadas: 4 metros do solo até a base aparente do disco, cerca de 9 metros de diâmetro total. Esses números aparecem nas folhas do arquivo como aproximações, não como certezas. Diante deles, a recomendação técnica foi clara: coleta rápida de amostras, análise química da vegetação, testes de solo. Na prática, isso nem sempre foi executado com a diligência necessária. O resultado foi a fragilidade da base material sobre a qual muitos tentam hoje construir explicações definitivas. Enquanto Jennings fazia suas anotações, a comunidade reagia. Teve quem ridicularizasse Helene, houve quem a apoiasse. Em cartas trocadas com vizinhos, ela recebia tanto consolo quanto afastamento. A vida social da pequena cidade mudou em aparência. Havia olhares, perguntas e uma espécie de silêncio forçado entre alguns vizinhos, talvez por medo de se tornar alvo de chacota. As histórias que se transformam em manchete costumam criar esse tipo de ferida social. As pessoas que viveram o fato carregam depois a memória e a sensação de terem sido expostas. A investigação, por sua vez, avançou com passos burocráticos e incertos. Relatórios foram enviados para instâncias superiores. Algumas partes dos arquivos permaneceram acessíveis ao público, outras foram encaminhadas sob reservas. Em entrevistas posteriores, oficiais sugeriram motivos práticos para a contenção: evitar pânico, proteger informações de segurança nacional, não divulgar dados que pudessem ser mal interpretados. Há plausibilidade nesses motivos, há também margem para desconfiança. O que os papéis mostram, invariavelmente, são matizes. Não há vontade explícita de esconder, mas há protocolos que retardam a divulgação. E onde há demora, a narrativa popular preenche lacunas com imaginações próprias. No arquivo pessoal de Helene, cartas, recortes de jornal amarrados com barbante, anotações esmaecidas, aparece algo que me interrompeu. Há uma folha em que ela, em letra miúda, anota: "A sensação que fiquei foi de caminho, não de fim." Não é uma frase científica, é antes uma madrugada condensada numa sentença. Essa linha, pequena, reaparece como um fio condutor quando tentamos entender como experiências extraordinárias se cristalizam em crença pessoal. Para ela, a experiência não precisou de palavra para assumir conteúdo, ficou como impressão, como imagem que atravessou a vida. A pergunta que paira para o investigador é: como lidar com isso no campo onde se exigem provas? A resposta não é técnica apenas, é ética. Escutar a testemunha com a integridade de sua linguagem, aquelas anotações íntimas, é tão necessário quanto fotografar a vegetação. Helene não era uma porta-voz de teorias, era uma mulher que viveu seu tempo e que carregou, no corpo e na memória, marcas que ela própria não consegue transformar em sentenças científicas. E é por isso que, nas investigações que seguimos hoje, insisto sempre em concatenar voz e documento,
porque poucos relatos sobrevivem como palavras puras. Eles chegam atravessados pelo cotidiano, pelo humor, pela vergonha e pela necessidade de manter um lar funcionando. Os dias seguintes ao evento mostraram outro padrão que volta sempre em casos semelhantes. Relatos paralelos em locais próximos, comunicações oficiais com tons contraditórios e a perda gradual de material que poderia ter sido analisado com rigor. Pilotos, por exemplo, confirmaram avistamento de fenômenos luminosos não convencionais nas horas próximas ao evento. Alguns documentos militares referem-se a fenômeno luminoso não identificado, a frase padrão que permite enquadrar sem assumir. Em outros casos, testemunhas amadoras tentaram capturar imagens. Algumas fotos surgiram nos jornais, com traços borrados e contornos que deixam mais dúvidas do que respostas. Para quem trabalha com reconstrução, isso é esperado. A investigação caminha entre o que há e o que poderia ter sido. O que agrava a situação é muitas vezes a qualidade da coleta inicial, a demora para recolher amostras, a falta de equipamentos especializados e uma cultura que não via com olhos científicos a urgência de preservar materiais. Ainda assim, não faltam indícios curiosos. O cheiro metálico persistiu na lembrança de mais de uma testemunha. A sensação de calor localizado deixou marcas na vegetação, e as fotos de Jennings registraram o anel de alteração no campo. Esses elementos compõem um quadro que resiste ao riso fácil e pede uma leitura cuidadosa. Eles não, por si só, provam teorias grandiosas, mas também não podem ser sumariamente ignorados. O equilíbrio entre ceticismo e abertura empática, isso é para mim o cerne da investigação. Quando deixei o arquivo naquele dia, caminhei pelo terreno onde tudo aconteceu. O pasto parecia o mesmo, mas havia marcas sutis, um amassado na relva aqui, uma sombra mais pálida acolá. Não estava à procura de fenômenos, procurava memória. Helene, naquela manhã de 1959, fez algo que muitos de nós fariam. Escolheu a vida que sabia. Escolhas assim não reduzem a estranheza do evento, ao contrário, amplificam-no. A imagem da mulher ordenhando sob um brilho verde é o que torna o caso documentalmente poderoso. Aí está a prova de que o extraordinário toca o cotidiano. Ao final do dia chegou a notícia de que o capitão Jennings havia finalizado um relatório preliminar e que uma equipe técnica seria organizada para análise complementar. Havia no documento instruções para recolher amostras de solo e vegetação e para realizar testes em laboratórios regionais. Mas o tempo, como sempre, era inimigo das melhores intenções. Em cartas internas, consta a menção de dificuldades logísticas e de prioridades concorrentes. A recomendação técnica existe, a sua execução ficou sujeita às contingências do momento. E é aqui, novamente, que a história deixa espaço para inquietação. O que poderia ter sido analisado com rapidez foi, em parte, perdido nas tramas do dia a dia institucional. É nesse ponto que minha narração deve fazer uma pausa e perguntar: o que faz uma história ser lembrada? É a prova física ou é a persistência da lembrança? No caso de Helene, os dois caminham lado a lado. Há sinais físicos que resistem, mesmo que frágeis, e há uma memória que atravessa décadas, atravessando comentários, risos e respeito. Ao fecharmos a primeira parte desta reconstituição, temos o campo marcado, a fotografia de Jennings, os recortes de jornal e a letra miúda de Helene dizendo que a sensação que ficou foi de caminho, não de fim. Essas peças são o que resta de um episódio que, por sua própria natureza, faz pender as certezas. O próximo passo na investigação exige que abramos mais arquivos, que comparemos relatos, que busquemos testemunhas que ainda vivam com as lembranças. Exige também que nos mantenhamos cautelosos ao traduzir sensação em conteúdo científico. É isso que pretendo fazer: seguir a trilha dos documentos, dar voz às impressões e tentar compreender por que, em meio ao frio de uma manhã de julho, alguém voltou a ordenhar como se nada tivesse acontecido, e levou consigo a convicção de que havia algo, de algum modo, além do visível. Não volto aos arquivos com a vontade de quem procura fechar um quebra-cabeça com a última peça. Volto com a disposição de quem sabe que muitos conjuntos de peças foram, ao longo das décadas, espalhados por gavetas, perdidos em gaveteiros de estações e em memórias que se gastaram. Abri pastas marcadas por carimbos amarelados e encontrei recortes, folhas soltas, a caligrafia miúda de oficiais e a letra inclinada de uma mulher que escreveu, sem pretensão científica, aquilo que sentira de madrugada: caminho, não fim. Havia mais do que isso nos documentos: anotações técnicas, medições aproximadas, fotografias granuladas. Mas a frase de Helene me acompanhou pelas salas frias do arquivo como se fosse um fio,
que, dado o nó certo, pudesse reconstituir a forma das coisas. Antes de qualquer extrapolação, é preciso dizer novamente que alguns nomes e lugares aparecem com ortografia variável nos papéis. O posto aéreo próximo aparece ora como Woodbourne, ora grafado de outro modo. O sobrenome de Helene surge em registros como Morland, Morlandon e, em outras zonas, Morland. O capitão que assinou o relatório figura em diferentes folhas como Jennings, Jennings e Jennings. Essas inconsistências não são sempre erro malicioso. Às vezes são apenas sinais das cópias manuseadas, da pressa em redigir ou das diferentes secretárias que datilografavam relatórios. Anotar isso não é apontar falhas, é esclarecer limites. Quando eu disser Capitão Jennings ou Base de Woodbourne, refiro-me às pessoas e lugares que os documentos identificam, sabendo que as grafias variam e que a descrição que faço é uma concatenação das fontes disponíveis. Conversei com quem restou do círculo próximo a Helene, não para forçar certezas, mas para mapear memórias. Roy Holdaway, o vizinho que registrou luzes numa madrugada logo após o episódio, tinha já uma idade avançada quando o encontrei, e sua voz trouxe a mesma lentidão de quem remexe lembranças antigas com cuidado. Ele descreveu a noite como um corte de cor pelo céu, uma faixa de brilho que não se comportava como faróis ou como relâmpago. Estava em sua casa, a cerca de 7 quilômetros, e viu um ponto brilhante que parecia, segundo suas palavras, parado na bruma, como se seguisse um compasso próprio. Roy não se considerava especialista, e por um momento riu ao se lembrar das piadas que lhe dirigiram depois. Mas havia seriedade no que contou. Sentiu uma vibração distante, como um bater pausado na janela, e no dia seguinte encontrou vizinhos comentando olhos ardendo após a madrugada. O depoimento de Roy não prova nada por si. Ele é, porém, uma peça narrativa que coincide com outras camadas de testemunho. Outros relatos, em especial de pilotos que naquela semana operaram na região, aparecem nos arquivos com linguagem formalizada. Fenômeno luminoso não identificado é a expressão técnica que repete-se em relatórios militares, quase como um termo guardado para situações em que as classificações convencionais falham. Em documentos internos, há menções a comunicações interrompidas e a instruções para limitar comentários públicos. Importante, os papéis também contêm justificativas pragmáticas para essa contenção: evitar alarmes desnecessários nas populações locais, salvaguardar rotinas operacionais, impedir que hipóteses precipitadas circulassem sem apuração. Essas razões são plausíveis, não constituem por si evidência de ocultação deliberada. No entanto, o efeito prático foi o mesmo: menos informação disponível e, por consequência, mais espaço para a imaginação preencher o vazamento. Ao ler as folhas de Jennings, percebi um equilíbrio curioso entre a frieza técnica e a curiosidade humana. Suas fotografias são analógicas, com o negativo sujeito à granulação. Mostram um anel de vegetação alterada, um campo onde a grama aparece mais clara em algumas faixas e torrada em outras. As legendas de suas imagens trazem medidas aproximadas, diâmetros, alturas, distâncias, todas qualificadas por termos como estimado e aproximado. A perícia solicitava testes químicos. A execução desses testes, quando ocorreu, foi parcial e improvisada para os padrões de hoje. Laboratórios regionais à época tinham recursos limitados e prazos concorridos. Parte do que poderia ter sido preservado para análises mais profundas perdeu-se na logística. Amostras mal condicionadas, envios atrasados, anotações incompletas. É um lembrete técnico simples e cruel. A qualidade da investigação depende tanto do método quanto do tempo. As implicações sociais desse atraso são notáveis. Onde os especialistas não podem dar uma resposta rápida e clara, as comunidades inventam narrativas que aplacam o desconforto. Há na pequena cidade uma memória que se alimentou tanto do acontecido quanto da própria ausência de explicação. Alguns vizinhos que defendiam Helene foram discretos após as primeiras semanas. Outros, usando cartoons e trocadilhos nas colunas locais, riram. Parte dessa reação tem componentes típicos de sociedades pequenas: medo da diferença, necessidade de manter rotinas e também o desejo de preservar reputações. Ainda assim, encontrei cartas que defendiam a sua integridade, uma senhora que escreveu ao jornal pedindo respeito, um carteiro que lembrava da humildade de Helene. Essas vozes são fragmentos que desafiam o estereótipo da vítima ridicularizada e mostram que a vida social que se segue a um evento assim é complexa, contraditória e muitas vezes dolorosa. Em busca de uma leitura mais técnica, voltei às referências sonoras e fisiológicas.
O zumbido relatado entre 200 e 250 Hz merece atenção, porque esse tipo de frequência é percebido de modo diferente do ruído agudo. A 200 Hz, por exemplo, o som tem mais massa. Nós o sentimos no corpo antes de entendê-lo pelo ouvido. Em ambientes fechados, vibrações nessa faixa podem provocar desconforto, sensação de pressão no tórax e até enjoo leve. No caso de testemunhas que recordaram ardência ocular e bolhas nas mãos, existem hipóteses possíveis, desde exposição a fontes de calor intenso até efeitos de campos eletromagnéticos sobre o tecido cutâneo. Mas nada nos papéis autoriza a ligar de maneira causal um campo eletromagnético X a uma lesão Y, sem testes controlados. O relatório de Jennings menciona os sintomas e recomenda análises, mas não há nos arquivos amostras laboratoriais inequívocas que permitam fechar essa lacuna. Portanto, essas observações seguem como indícios, não como conclusões. É conveniente aqui destacar que a qualidade das provas depende do contexto tecnológico e institucional do tempo. Em 1959, os procedimentos para coleta e preservação de amostras biológicas e botânicas eram menos padronizados do que hoje. Um técnico que não tinha em mãos protocolos internacionais pode ter efetuado coletas corretas dentro do conhecimento da época, mas insuficientes para os critérios atuais. Isso não significa negligência deliberada, significa que o avanço dos métodos redefiniu o que exigimos como boa prova. A história de Helene é, nesse sentido, um caso didático. Ensina-nos que investigar eventos incomuns é também modernizar processos, padronizar rotinas e, acima de tudo, agir com rapidez. Chega um ponto em que a narração precisa tratar do que deu origem ao título deste vídeo. Não porque exista uma frase em algum relatório que diga vida eterna, mas porque no âmago do relato de Helene apareceu algo que ela, depois de viver com aquele símbolo, traduziu para si mesma como uma sensação de continuidade. Vou a seguir apresentar uma pequena dramatização. Não é uma citação literal de diálogo entre seres e humana. Tal declaração não existe nas folhas de 1959. Mas uma reconstituição baseada no depoimento, nas anotações íntimas que Helene deixou e nas imagens que persistiram na sua fala. Reforço, o que segue é uma tentativa de traduzir em imagem a impressão que ela relatou. Não é um somatório de provas. Reconstituição baseada no depoimento. Helene diz que no instante em que o zumbido parecia ocupar todo o ar, houve uma espécie de foco, um ponto de calma no qual tudo ficou estranhamente claro. Não foi voz articulada como a que ouvimos numa conversa cotidiana. Foi antes um tecido de sensações. Ela descreveu algo como um brilho que não se apaga, e a sensação de que aquilo que chamamos de vida não cabia apenas no tempo que começa com o nascimento e termina com um corpo. Era como se alguém, sem palavras, tivesse tocado uma corda delicada dentro dela e mostrado que os fios continuavam além daquilo que a vista alcança. A imagem que Helene guardou e que anotou anos depois como caminho, não fim, era uma estrada de luz que não terminava na margem, mas seguia por entre as coisas, lenta e contínua. Fim da reconstituição. Dizer isso em voz alta exige cuidado, por isso reafirmo que não há nos arquivos uma transcrição literal de tal mensagem. Há, porém, a repetição de impressões, calor, luz, percepção de movimento interno, uma frase discreta escrita em papel cansado. Foi essa tonalidade da experiência que transformou para Helene o acontecido em algo mais do que um evento local. Transformou-o em uma questão existencial. Ao longo das décadas seguintes, Helene viveu com essa impressão. Não se converteu em líder de qualquer movimento, não publicou tratados sobre ontologia. Viveu ao ritmo das tarefas diárias, das estações, das vacas que precisavam ser ordenhadas. Vi relatos de vizinhos que, mesmo tementes à chacota, notaram nela uma serenidade diferente, insegura talvez, mas também menos preocupada com a pressa das horas. Em entrevistas recentes, moradores que a conheceram descrevem uma mulher que guardava objetos simples, um lenço, um caderno, uma estampa, em que às vezes rabiscava palavras curtas. Para ela, aquilo fora uma experiência que não precisava se transformar em dogma. Era, sobretudo, algo que guardava. Na medida em que procuro entender o significado social dessa experiência, penso em como as narrativas pessoais vão sendo incorporadas por comunidades.
O caso de Helene tornou-se, na região, um episódio que as pessoas trazem à tona em festas ou jantares, quase sempre com um sorriso que mistura incredulidade e respeito. Para alguns, o episódio é motivo de piada. Para outros, é prova de que há mais no mundo do que a ciência consegue explicar. Entre esses extremos, existe uma vasta faixa de pessoas que apenas reconhece a estranheza do evento e o impacto humano que ele provocou. É nessa faixa que me interessa trabalhar, na tentativa de construir uma ética da escuta que não exija que o outro dê prova de sua veracidade, mas que também não confunda relato com veredito. Os jornais locais foram, por sua vez, instrumentos fundamentais, tanto para amplificar o caso quanto para moldar a memória coletiva. Manchetes sensacionalistas introduziram desenhos e suposições. Colunistas riram, cartas de leitores pediam prudência. O tratamento editorial foi, em boa parte, reflexo de práticas jornalísticas da época. Cartazes que pendem para o humor e para a sensação, em vez da paciência investigativa. Hoje, ao revisitar esses recortes, o investigador tem que separar a camada informativa da camada de espetáculo, entendendo que a segunda tende a permanecer mais vívida na memória pública. Um capítulo que vale comentar é o destino dos arquivos. Parte do material que consultei está disponível ao público. Outra parte foi enviada a instâncias superiores e encontra-se, até onde pude apurar, com restrições de acesso. Em algumas solicitações formais, encontrei respostas que apontavam para documentos classificados ou arquivos em processo de revisão. Não vou especular sobre o conteúdo desses papéis. O que a público já oferece muita matéria para análise, e as restrições que restam têm justificativas administrativas possíveis. A lição aqui é institucional. Se queremos que histórias como a de 1959 sejam investigadas com rigor, precisamos de políticas de arquivamento que contemplem transparência, prazos e critérios de liberação mais claros. Há um aspecto metodológico que me parece fundamental registrar em qualquer reconstituição. O tempo entre o acontecimento e o registro é decisivo. Quando as testemunhas relatam sintomas corporais, olhos ardendo, bolhas nas mãos, a coleta imediata de amostras e o registro fotográfico em condições controladas poderiam ter permitido análises que hoje só podemos imaginar. Não culpo os agentes de 1959. Aponto, isso sim, que a história ensina a necessidade de protocolos padronizados, de equipes treinadas para situações incomuns e de comunicação clara entre civis, jornalistas e militares. Em muitos casos ao redor do mundo, as amostras mais úteis foram as que se recolheram nas primeiras horas, antes que o tempo e a rotina consumissem a evidência. Enquanto eu atravessava esses registros, pensei também nas narrativas regionais que surgem semelhantes. Em outras comunidades rurais, por vezes distantes, há relatos de luzes, zumbidos, sensações de calor e de encontros que não se desdobraram em diálogos verbais, mas em impressões profundas. O que isso nos diz? Não que exista uma única explicação que sirva para todos os casos, mas que há um padrão comum. O extraordinário, quando alcança o cotidiano, transforma não apenas o evento em si, mas a vida social e o repertório simbólico das pessoas. E mais, enquanto a ciência procura explicações físicas, a experiência humana vai tecendo sentidos que conversam com religião, com memória e com imaginação. Chega o momento de falar sobre o fim da vida de Helene, porque a maneira como alguém termina a vida também é parte da narrativa. Registros civis indicam que ela viveu muitos anos após 1959. Algumas fontes locais afirmam que ela teria chegado perto do centenário, embora as datas exatas, por vezes, apareçam com pequenas variações. Nas conversas com moradores, ouvi uma constelação de lembranças. A senhora que cultivava uma horta, a mulher que usava o mesmo avental durante anos, a vizinha que, nas festas, contava histórias com uma risada contida. O que mais se destaca, porém, é a permanência da memória, não como uma evidência que prova realidades, mas como a marca que um evento deixou na vida de alguém. Em seu funeral, segundo depoimentos, poucos falaram de visitas de fora. Falaram da mulher que trabalhou, que cuidou da casa e que viveu com um segredo que não se converteu em espetáculo. Ao fechar a investigação histórica e humana desta reconstituição, retorno a algumas conclusões práticas. Primeiro, há uma obrigação ética de tratar testemunhas com dignidade. Ridicularizar uma pessoa que diz ter sentido algo é fácil. Ouvir com paciência exige disciplina. Segundo, há a necessidade de aprimorar rotinas técnicas quando um evento incomum é relatado. Tempo de resposta, padrões de coleta, comunicação entre civis e autoridades. Terceiro,
Os arquivos públicos e privados precisam de regimes transparentes. Sem isso, a narrativa popular vai preencher o vazio com teorias que nem sempre ajudam a compreender. Por fim, experiências humanas extraordinárias demandam, simultaneamente, investigação e respeito, um equilíbrio que, muitas vezes, a pressa e o escárnio rompem. O caso de Helene não nos dá uma resposta final sobre a origem do objeto ou sobre a natureza das figuras prateadas. O relatório de Jennings, as fotos da vegetação e os depoimentos diversos compõem um corpo documental que nos oferece indícios, medidas aproximadas e impressões humanas. Diante disso, duas posturas me parecem razoáveis: manter o ceticismo metodológico, isto é, não aceitar afirmações extraordinárias sem evidência extraordinária, e praticar uma abertura empática para a experiência subjetiva dos envolvidos. Essa combinação evita tanto o salto para conclusões sem base quanto a desqualificação da testemunha. Antes de encerrar, há ainda uma questão estética e existencial que me acompanha desde que li a linha Caminho, não fim. Independentemente de se acreditar em anjos, em vida após a morte, em seres de outros planetas ou em meras impressões sensoriais, há algo universal na maneira como as pessoas tentam ressignificar o inesperado. Transformam sensações brutas em imagens compreensíveis, criam metáforas que lhes permitem seguir. No caso de Helene, a metáfora foi religiosa sem ser doutrina, foi existencial sem ser sistema. Isso me parece um dos frutos mais importantes desta história. Ao estudar o extraordinário não apenas como fato, mas como experiência que ganha significado, aprendemos sobre as formas que as comunidades usam para cuidar das suas memórias. Se me permite um pedido final e prático, consulte as fontes listadas na descrição deste vídeo. Lá, encontrei cópias do relatório de Jennings, com as qualificações que já mencionei, recortes da imprensa local, depoimentos de vizinhos e referências a documentos militares que, em alguns trechos, permanecem sob restrição. Ler você mesmo os papéis ajuda a fazer seu próprio julgamento. E se este relato despertou algo em você, uma pergunta, uma lembrança, um conhecido que viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Esse canal existe para mapear memórias, para confrontar documentos e para, sempre que possível, ouvir com cuidado. Por fim, o título deste vídeo é uma promessa emocional. Digo novamente o que já disse no início. Não apresento como fato que houve um diálogo sobre vida eterna. Apresento, isso sim, a impressão que uma mulher trouxe para sua vida e a forma como ela traduz essa impressão. Caminho, não fim. Se isso te surpreende, ótimo! Surpresa é também convite à reflexão. Se quisermos aprender com episódios como este, precisamos de mais investigação, de mais transparência e, sobretudo, de mais respeito àqueles que viveram o acontecido. Compartilhe este vídeo com alguém que valorize narrativas bem documentadas. Consulte as fontes na descrição e deixe sua opinião abaixo. Qual é a sua interpretação? O que faria diferente se estivesse no lugar de quem coletou as primeiras provas? A conversa continua e é necessária. Confira a descrição para links aos documentos públicos que utilizei, transcrições de depoimentos disponíveis e referências bibliográficas. Se você achou este vídeo útil, considere se inscrever para receber mais reconstituições cuidadosas como esta. Obrigado por acompanhar esta investigação e por ouvir com paciência tanto os papéis quanto as pessoas por trás deles.